Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. O tema de hoje é o tema do ano, celebrando os relacionamentos. Esse é o nosso tema. E eu quero fazer algumas perguntas aqui para a nossa reflexão, logo nessa introdução. Como você se relaciona com as pessoas? Como? Você é uma pessoa fácil de se relacionar? Hein? Em momentos de crises, você tem amigos que você pode abrir o coração e receber ajuda? Pense. Outra pergunta. Você tem amigos com quem você pode orar junto? Gente, o tema deste ano, em nossa comunidade, todas as nossas comunidades, fala sobre os nossos relacionamentos, celebrando os relacionamentos. Esta manhã, uma manhã especial, logo mais participaremos da ceia do Senhor, e ceia fala de relacionamento, fala de aliança, de renovação de aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança com Deus e uns com os outros. E nós precisamos entender, meus irmãos, que os relacionamentos são fundamentais para uma vida saudável. Os relacionamentos podem te jogar para baixo ou te levantar. Os relacionamentos podem te prorrogar a vida ou te causar um câncer. Os relacionamentos podem te fazer uma pessoa melhor ou pior, feliz ou infeliz. Os relacionamentos podem te fazer uma pessoa de bom humor ou mau humor. E aqui nós estamos falando sobre as variadas e diferentes áreas do relacionar-se. Gente, é fundamental ter um relacionamento saudável no trabalho, na família, no casamento, com os amigos e na igreja. E digo mais, nenhum relacionamento virtual, meus irmãos, substitui o contato relacional. Nenhum relacionamento virtual substitui o olho no olho, o toque, o aperto de mão, o abraço, o beijo e o cheiro. Não é verdade, irmãos? Vocês já ouviram essa frase aqui? Aqui ou não? O abraço, o beijo, o cheiro? É mesmo? Não é novidade para vocês essa frase? Quem é que fala essa frase? Pastor Carlos Alberto.
É isso aí. Mas vamos pensar sobre o texto, queridos, para a gente entender o que é que Deus quer falar conosco sobre a importância dos relacionamentos. Esse texto é interessante porque, se você for ler lá antes, no capítulo 3, nós não lemos, você pode ler na sua casa. Pedro e João estavam subindo ao templo, era tarde, às 3 horas da tarde, eles subiram ao templo para a oração, e eles se depararam com um homem aleijado. E então Pedro disse para aquele homem: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Como aquele homem estava ali 40 anos, ele já era um homem bem conhecido naquele lugar. E aquela cura provocou um alvoroço na cidade de Jerusalém. E por causa desta cura, diz o texto que cerca de 5.000 pessoas se converteram. 5.000 pessoas se converteram. Quando tudo isso aconteceu, causou um espanto, principalmente nas autoridades religiosas de Israel. Por quê? Por quê? Porque eles estavam agora vendo os judeus se convertendo ao Cristo que eles haviam crucificado. Mas isso também causou uma inquietação na corte romana que dominava o mundo naquela época. Eles pensavam, eles achavam que aquilo que estava acontecendo era um possível movimento de uma revolução contra o império. Então veja bem, as primeiras perseguições que a igreja sofreu, meus irmãos, vieram dos religiosos de Israel e das autoridades romanas. E o que aconteceu nessa história? Eles pegaram então Pedro e João, levaram presos, fizeram uma tortura emocional, psicológica, fizeram grandes ameaças, diz o texto, para intimidar. Muito possível, era um costume da época, dar uma surra. Aqui não diz o texto, mas esse era um costume da época. Pode ser que isso tenha acontecido para intimidar. E eu acredito que muitos de nós, se passássemos por aquilo que eles enfrentaram, nós teríamos abandonado a fé. Essa é a verdade. Mas o que eles fizeram? Eles abandonaram a fé? Não. Diante de toda aquela tortura, perseguição e ameaças, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram depois deste acontecimento que nós meditamos aqui nesta manhã? E é sobre isso que eu queria falar com vocês, eu queria conversar com vocês, porque nós podemos tirar, pensar, encontrar algumas lições importantes para nós construirmos relacionamentos saudáveis. E eu queria deixar com vocês nesta manhã 3 lições importantes desse texto, para a gente construir relacionamentos saudáveis. Quantos querem neste ano de 2020 construir relacionamentos saudáveis? Então preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina. Olha só algumas lições. Primeira lição que a gente pode aprender nesse texto, está lá no versículo 23. Para construir relacionamentos saudáveis, vá ao encontro dos seus irmãos de fé. Essa é a primeira lição que a gente consegue aprender nesse texto. Se você quiser anotar, anote. Faça isso no teu celular, numa folha de papel. Vai ser tão importante estas lições para a nossa vida. Então, para construir um relacionamento saudável, nós precisamos ir ao encontro dos nossos irmãos de fé. Veja que depois destas pressões que eles viveram, essas agressões psicológicas, eles não foram para as drogas, não foram para a bebida, mas o texto diz no versículo 23, eles foram ao encontro dos seus. Eles foram ao encontro dos seus quem? Dos seus irmãos de fé. E por quê? Por que eles foram? Por causa do acolhimento. É claro que eles estavam ali sentindo ameaçados. É verdade isso, irmãos. Torturados psicologicamente, humilhados, porque eles eram seres humanos normais, como eu e como você.
Eles estavam machucados, humilhados por causa do nome do Senhor, como também todos nós aqui podemos ser algum dia. Eu pergunto a você, para onde é que você vai quando você está sofrendo? Para onde você vai quando você está enfrentando uma crise? Onde é o lugar do teu acolhimento? Hein? Gente, a verdade é que quando nós estamos em profundo sofrimento, nós queremos ir para um lugar de acolhimento, nós queremos ir ao encontro daqueles braços que estão abertos, para nos receber, para nos acolher, para nos socorrer. Não é verdade, meus irmãos? Mas deixa eu alertar vocês aqui sobre um esquema diabólico. Porque é um esquema diabólico, qual é? Sabe qual é? O esquema diabólico é o isolamento. Qual é o esquema diabólico, irmãos? É o isolamento. O diabo quer nos afastar da comunhão. E para isso ele diz que ninguém serve e que ninguém é confiável. Essa mensagem, meus irmãos, essa é uma mensagem do inferno, dizendo para você, olha, não confie em ninguém. Ninguém é confiável. E sabe, infelizmente, muitos pais têm ensinado isso aos seus filhos, e os filhos vão crescer, estão crescendo e levando isso para suas relações. Até mesmo no futuro, relação conjugal, ou seja, não confie na sua esposa, não confie no seu marido, não confie no seu pai, não confie na sua mãe, não confie nos seus irmãos, não confie em ninguém. Essa é a mensagem. Você sabe que, por vezes, tem muita gente que deixa de se envolver na igreja, nas células, deixam de se envolver nos ministérios, porque eles veem defeito em tudo e em todos. É verdade ou não, irmãos? O que essas pessoas dizem? Eu não vou me aproximar de ninguém. E você diz, mas e o fulano? Não, aquele irmão tem problema. E o outro? Não, aquele lá tem defeito. E aquele outro? Não, esse não presta. E aquele outro? Não, esse aí já pecou. Pois é. É verdade, queridos, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos defeitos, todos pecamos e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos regenerados, somos resgatados, e a Bíblia diz que agora aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. A igreja nunca foi, não é e nunca será o lugar de gente perfeita. Se você tem essa expectativa, se você vem para este lugar com essa expectativa de encontrar perfeição, você está no lugar errado. Porque a igreja nunca foi, não é e nunca será o lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente imperfeita, de gente em restauração, em aperfeiçoamento, em construção. Por isso que a gente devia colocar a placa aqui fora, logo na entrada da nossa comunidade, com os seguintes dizeres: desculpem os transtornos, estamos em construção. É ou não é? Vamos fazer uma camiseta assim para a gente andar? Desculpem os transtornos, estamos em construção. Mas aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Gente, igreja é lugar de gente imperfeita, de gente machucada, de gente ferida, de gente que fracassou, de gente que errou, de gente que pisou na bola, de gente que tropeçou na vida. E é por isso que a igreja não é um lugar de gente perfeita. O único lugar que você vai encontrar perfeito é o céu. Então, meus irmãos, tenha atenção, é por isso que o diabo trabalha, jogando na sua cabeça o isolamento, o afastamento da comunhão. E o que ele faz para isso? Ele denigre a imagem das pessoas. Ele mostra o defeito das pessoas, diz que elas não são confiáveis. É isso que o diabo faz. Mas a palavra do Senhor para nós nesta manhã é: volte para a sua família de fé.
volte para os seus, volte para a sua família de fé, volte para aqueles que vão te acolher, volte para aqueles que vão colocar a mão no teu ombro e te abençoar, volte para aqueles que vão orar com você e por você, volte para aqueles que vão chorar com você, volte para aqueles que vão compartilhar a vida, volte para aqueles que vão compartilhar o evangelho, volte para os seus, volte para os seus. Essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Você pode dizer amém a isso? Amém. Olha, você pode encontrar o defeito que você quiser, você pode falar o que você quiser, mas a verdade é que não há outro lugar melhor no mundo do que a igreja. Não tem. Por quê? Porque a igreja foi fundada por Jesus, e ela está alicerçada sobre a principal pedra de esquina, como disse Pedro aos religiosos da época, lá no mesmo capítulo, no versículo 11 e 12, Pedro disse: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o alicerce da igreja, e é por isso que mais de 2000 anos de história, a igreja de Jesus nunca fechou, ela nunca vai fechar, porque tem uma pedra fundamental que sustenta todo o edifício vivo, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o dono da igreja, que não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. Amém. Segunda lição: para construir relacionamentos saudáveis, compartilhe a sua dor. Você pode repetir isso? Compartilhe a sua dor. Para construir relacionamentos saudáveis, compartilhe a sua dor. Quando Pedro e João chegaram, aqui o texto mostra, chegaram na casa assustados, eles haviam sofrido ameaças pesadíssimas. Se eles de repente apanharam, estavam ensanguentados, feridos, e o que eles fizeram? Eles compartilharam a dor. O que é que o texto diz no versículo 23? Está na tela. Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo. Eles compartilharam a dor. O que é compartilhar a dor? Compartilhar a dor, irmãos, é abrir o coração e contar tudo. Quando você busca um pastor, quando você busca um conselheiro, você abre o seu coração e você conta tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Toda vez que eu recebo aqui, nessa comunidade, no gabinete, pessoas que chegam aqui, elas abrem o coração, elas contam tudo. E como é bom quando a gente faz isso. Porque quando a gente abre o coração, parece que sai aquela carga, né, gente? Sai aquele peso e a gente sai mais leve, mesmo que não tenha resolvido a situação. Mas o fato da gente contar, da gente falar tudo, isso já traz um bem-estar, a gente fica mais leve. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. E Pedro e João fizeram isso. Eles contaram tudo. Eles compartilharam a dor, falaram das ameaças que tiveram. Contaram sobre a cura do paralítico. Falaram da inveja dos religiosos, enfim, contaram tudo. Agora deixa eu dizer para vocês que muitas vezes nós não levamos a nossa dor por causa de alguns obstáculos que o joio plantou no meio da igreja. Porque o joio também planta. O que é o joio? O joio é uma erva daninha. E por um mistério que nós não entendemos, mistério, coisas de Deus, Deus deixa que o joio cresça com o trigo no meio da igreja. E mais, e Deus diz para a gente não arrancar o joio. Porque quem vai fazer isso
É Ele mesmo, naquele dia. Então a nossa função como igreja é tratarmos as pessoas como trigo e não como joio. É melhor você tratar o joio como trigo do que você tratar o trigo como joio. Porque Deus nos vê como trigo. Deus vê o mundo como trigo. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus o que, irmãos? Amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, com amor eterno te amei. O Senhor nos ama. Então tome muito cuidado com quem você taxa de joio. Porque é interessante, Deus vê você, Deus vê a mim como trigo. Deus não vê você como um joio e diz assim, esse aí é um aborto da natureza, eu vou ter que engolir esse camarada aí. É assim que Deus age? Não. Então trate como trigo e deixe que o joio, naquele dia, o Senhor vai separar. Mas, preste bem atenção. O joio tenta, em nome de Satanás, atrapalhar o abrir do nosso coração. É isso que acontece. E aí então nós não abrimos o coração, nós não falamos o que está acontecendo, nós não compartilhamos a nossa dor. E sabe por que a gente não consegue abrir o nosso coração com ninguém? Porque nós desconfiamos das pessoas. Nós desconfiamos. Nós achamos que elas serão maledicentes e que elas irão expor a nossa vida para os outros. É verdade isso ou não, irmãos? É verdade. A gente sabe disso. Porque na igreja tem joio. Tem gente imatura, gente leviana, gente que é maledicente, que tem o prazer em falar a desgraça alheia. E se for pecado, então? Tem gente que se delicia, né? É tão bom falar do pecado dos irmãos, falar da desgraça, falar da queda dos irmãos. E é muito triste porque tem muita gente envolvida com maledicência. Tem muita gente que está envolvida com mentira, com calúnias, com difamações, com traições, com inveja e com tantas outras coisas, com obras da carne. E a minha oração, sabe qual é, irmãos? É que não haja essas coisas em nosso meio. Que não haja essas coisas em nosso meio. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. E nos capacite a não entrarmos por este caminho de carnalidade. Não sermos uma igreja carnal. Que o Senhor nos ajude. Mas veja bem. Por causa de todos esses motivos que eu mencionei aqui, nós desconfiamos das pessoas. E porque nós vivemos desconfiando das pessoas, a gente perde a bênção de compartilhar a nossa dor e sermos curados. Compartilharmos os nossos fracassos e sermos curados. Tiago no capítulo 5, versículo 16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então veja, é no compartilhar da nossa dor, é no compartilhar dos nossos fracassos que nós temos a oportunidade, meus irmãos, de recebermos acolhimento, de recebermos oração e então sermos curados. E a gente perde essa bênção. Por isso eu digo a você aqui nesta manhã, não desista de compartilhar a sua dor. Não desista de abrir o teu coração. Mesmo que você já tenha sido traído por alguém, enganado, mesmo que você já tenha sido alvo de fofocas, alguém falou mal de você, alguém caluniou você, não desista. Saiba que no meio do povo de Deus também tem muito trigo. Tem muita gente boa, muita gente séria, gente que é confiável, gente que você pode abrir o seu coração, gente que vai te abraçar, gente que vai estar ao seu lado, gente que vai te levantar, gente que você pode contar a sua vida. Você pode se expor, porque essas pessoas não vão te expor, pelo contrário, elas vão cuidar de você, elas vão te proteger e vão te ajudar. Tem muita gente séria aqui nessa comunidade, irmãos. Tem muita gente de Deus. Saiba que há mais trigo do que joio. E mais, o joio se apaga. E ele nunca vai ter o poder de fechar as portas da igreja de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus vai ficar em pé até a volta dele.
E quando ele regressar, ele vai levar toda a sua igreja e eu e você estaremos juntos com ele. É verdade ou não? Quantos vão estar nesse dia? Glória a Deus por isso. Mas veja, que Deus mostre a pessoa certa para te ajudar e te discipular. Que Deus mostre. Porque o isolamento não é de Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. É claro que essa mensagem que eu estou ministrando a vocês nessa manhã não significa que você tem que sair daqui depois desse encontro, expor a sua vida e sair falando para todo mundo. Não, o pastor falou que eu preciso abrir minha vida, preciso compartilhar minha dor, e aí você pega o primeiro que você não conhece e vomita e fala toda a sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ore, peça ao Senhor que mostre para você a pessoa certa, que vai te ajudar, que vai orar por você, que vai discipular você, que vai mentorear você. E então você vai ter uma vida bem-sucedida, uma vida de vitória. Em nome de Jesus, compartilhe a sua dor. Compartilhe, isso faz parte de relacionamentos saudáveis. Você lembra da primeira ainda ou não? Qual é a primeira, gente? Para construir relacionamentos saudáveis, primeiro, vá ao encontro dos seus irmãos de fé. A segunda, compartilhe a sua dor. E a terceira lição para a gente aprender aqui nesta manhã, para construir relacionamentos saudáveis: dedique-se à oração em comunidade. Dedique-se à oração em comunidade. O texto diz lá no versículo 24 que eles oraram, mas eles não pediram para Deus curar eles, suas feridas. Mas eles oraram pelo ministério, eles oraram pela proclamação do Evangelho. O texto diz assim, versículo 24: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Vamos ler juntos ali na tela? Vamos lá? Ouvindo isso, levantaram juntos. Veja que todos levantaram a voz juntos e clamaram ao Senhor. Gente, há um poder sobrenatural mesmo quando a igreja se une. Quando a igreja se une para orar e clamar a Deus. Deus se manifesta e ordena a sua bênção aonde há unidade. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre, diz o Salmo 133. Deus realiza milagres onde há unidade. E é por isso que a gente não pode viver uma vida cristã sozinhos, isolados, independentes. Todos nós precisamos congregar, pertencer a uma família de fé, a uma comunidade de fé. Porque volto a perguntar a você: o que é que você faz quando você está enfrentando crises? O que é que você faz quando você está sofrendo perseguições? Para onde você vai? Você vai para o desespero? Você vai para a bebida? Para as drogas? Para onde você vai? Para a vingança? Você vai para o desânimo? Para onde eles foram, gente? Para onde eles foram? A Bíblia diz que eles foram para a oração. Eles foram para a oração. O melhor caminho sempre é a oração. Sempre. Está sofrendo? Ore. Está chorando, triste? Ore. Está doendo? Ore. Está machucando? Ore. Está difícil? Ore. Ore a Deus. Em meio às lutas, queridos, não entre por um caminho do desespero, do desânimo, da depressão, da síndrome do pânico, seja o que for. Mas faça como nós estamos aprendendo na palavra nesta manhã. Vá para os seus, abra o seu coração e orem juntos. Vá para os seus, abra o coração e orem juntos. Vamos repetir essas três? Vá para os seus, abra o coração e orem juntos. Mais uma vez. Vá para os seus e orem juntos. Porque Deus ouve orações, irmãos. Deus ouve orações. A oração do justo muito pode em seus efeitos. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Oh, aleluia por isso. Invoca-me, diz o Senhor, no dia da tua luta, no dia da tribulação. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus ouve orações, queridos. E olha que interessante. A oração que eles fizeram, aqui o texto, nós lemos a oração, mostra alguns aspectos interessantes. Me chamou a atenção e eu quis pontuar. Olha só.
Tem 5 aspectos interessantes dessa oração. Olha, o primeiro aspecto, no versículo 24, eles reconheceram a grandeza de Deus. Reconheceram a grandeza de Deus, ó soberano. Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Havia louvor, havia adoração. Deus se manifesta em meio aos louvores. Olha outro aspecto que interessante, gente. Outro aspecto. Eles reafirmaram que tudo que eles estavam passando havia sido predito pelos profetas. Já havia sido dito. E o texto diz, versículo 25 a 27. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então eles reafirmaram que tudo que eles estavam vivendo e passando havia já sido predito pelos profetas. Olha um outro aspecto interessante, queridos, desta oração. Eles confirmaram a soberania de Deus. É o versículo 28. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Veja que eles criam que Deus havia permitido tudo aquilo que estava acontecendo. Era Deus naquele assunto. E uma coisa que você já ouviu nesse púlpito, e eu vou fazer questão de repetir: gente, até o diabo, para fazer alguma coisa, ele precisa da permissão de Deus. Ele entrou na manada de porcos e na vida de Jó com a permissão de Deus. E os discípulos estavam crendo naquele momento. A dificuldade que eles estavam vivendo, aquela tribulação, estava acontecendo porque Deus havia permitido. E eles não murmuraram contra os propósitos do Senhor. Não murmuraram. Deixa eu dizer para você que muitas coisas que você está vivendo na sua vida é Deus que está permitindo. O Senhor está permitindo alguns apertos na sua vida. Portanto, não murmure contra os propósitos do Senhor. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle. Fique tranquilo. Amém? Olha um outro aspecto interessante desta oração. Eles entregaram os acusadores a Deus. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças. Outra versão diz: considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Veja que os discípulos agora, eles entregaram aquela situação que eles estavam vivendo, eles entregaram nas mãos de Deus. Essa atitude é a melhor, queridos. Essa atitude é muito melhor do que ficar respondendo nas redes sociais. Fala, Deus. Não é verdade? Gente brigando nas redes sociais, xingando. Entregaram nas mãos de Deus. É melhor do que chamar para briga. É melhor do que colocar na justiça. A melhor atitude, meus irmãos, é entregar a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa que Ele vai fazer. O mais Ele vai fazer. Sabe, essa estratégia nunca falhou na história. Nunca. Deixa que Deus cuida dos injustos. Fique tranquilo. Deixa que Deus cuida dos maledicentes. Deixa que Deus cuida daqueles que intentam o mal contra você. Deixa com Deus. Porque como diz Hebreus 10:31, horrenda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso está escrito no Novo Testamento, não é no Velho não. É no Novo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Não entre por esse caminho do olho por olho, dente por dente. Porque o Senhor é a nossa justiça e Ele fará justiça. Você pode dizer amém? Amém. Agora, há um outro aspecto dessa oração que me chama a atenção. Qual é? Eles pediram que Deus se manifestasse. O que eles fizeram, irmãos? Pediram o quê? Que Deus... Olha só na oração o que eles disseram. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus.
Veja que eles não oraram para que eles ficassem curados, mas eles pediram para que Deus curasse os outros. Gente, não tem nada mais poderoso que uma igreja junta, orando por uma causa, com o mesmo propósito. E eu vou dizer a vocês que quando isso acontece, não há poder maligno que resista, porque a força da oração destrói todos os intentos malignos, todos os intentos de Satanás. Creia nisso. E eles estavam aqui dizendo na oração, em outras palavras: Senhor, eles estão batendo na gente, eles estão ameaçando a gente por causa do teu nome. Senhor, o que nós queremos é que o Senhor dê mais cura, que o Senhor faça mais sinais, que o Senhor faça mais maravilhas, é mais transformação, é mais restauração, é mais salvação na vida das pessoas. É isso que nós queremos. Então, quando você estiver sendo perseguido e até mesmo humilhado, ore assim, diga: Senhor, envia mais do teu poder. Senhor, envia mais da tua cura, envia mais da manifestação do teu amor. Senhor, envia mais da manifestação da tua graça. Faça mais, Senhor. Enquanto o inimigo, enquanto Satanás está atuando, manifesta o teu poder, Senhor, e faça mais. Faça mais. Ore hoje. Ore hoje dizendo: Senhor, faz mais. Faz mais. Manifesta o teu poder. Faz mais na minha vida, faz mais na minha casa, na minha família, faz mais no meu trabalho, faz mais na minha igreja, faz mais com a minha boca, faz mais com as minhas mãos, faz mais com os meus pés, faz mais com tudo que tenho e com tudo que sou. Faz mais, Senhor. Faz mais. Faz mais. E sabe o que aconteceu? Depois dessa oração, Deus respondeu. Aleluia. Aleluia, Deus responde orações, irmãos. Deus respondeu. Versículo 31, o que é que diz lá, queridos? Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois de orarem, tremeu o lugar. É interessante a gente observar a maneira como Deus muitas vezes responde. Que coisa maluca, Deus responde de maneira que a gente não consegue entender, muitas vezes. Deus envia um terremoto. Você imagina a gente orando aqui, de repente acontece um terremoto? Foi o que aconteceu. Mas esse terremoto é interessante porque não derrubou a casa. Terremoto que não matou ninguém. Não teve nenhuma desgraça, nenhuma destruição. Mas a Bíblia diz que esse terremoto encheu as pessoas da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E sabe qual é o meu desejo, irmãos? O meu desejo é que haja um terremoto santo em nossa comunidade. Esse é o desejo do meu coração. Não sei se você tem isso ardendo no seu coração, mas o meu desejo é que haja um terremoto santo nesta comunidade, para que o Senhor possa nos dar mais e mais, para que a nossa vizinhança veja Jesus, conheça Jesus, para que o nosso bairro veja Jesus, para que a nossa cidade veja Jesus, para que a nossa nação veja Jesus, para que pessoas se convertam, sejam curadas, sejam restauradas, sejam salvas, sejam transformadas para a glória de Deus. Esse é o desejo. Mas para isso nós precisamos de mais, e mais, e mais. Por isso que a nossa oração tem que ser: faz mais, Senhor. Faz mais, Senhor. E sabe o que aconteceu, concluindo aqui essa mensagem com vocês? A Bíblia diz no versículo 31 em diante, olha só: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos repetir isso, irmãos? O que aconteceu? Vamos lá. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham, diz o texto, com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Houve um avivamento naquele lugar.
Houve uma manifestação da graça de Deus naquele lugar. Então, queridos, eu concluo dizendo aqui nesta manhã que o desejo do meu coração é que o Senhor traga a esta comunidade um terremoto santo, um terremoto na sua família, um chacoalhão na sua casa, nos seus relacionamentos, nesta vida em comunidade, na célula que você participa. Que haja esse terremoto santo, que Ele nos encha da presença dEle, nos encha do Espírito Santo e faça coisas novas neste ano de 2020, na nossa vida e através da nossa vida. Que haja esse terremoto santo, um poderoso avivamento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Aviva a tua obra, Senhor. Faz mais, Senhor.